E ainda a economia, o Risco Brasil disparou e voltou a atingir um dos piores patamares nesses últimos anos. Mas o que esse indicador representa? Quem conta pra gente e explica tudo é a Camila Abdelmalak. Boa noite, Camila. Boa noite, Brown. Primeiro a gente vai começar explicando para quem nos acompanha aqui o que é esse indicador, esse Risco Brasil, como isso é mensurado. Não é uma instituição que faz esse cálculo. Na verdade, o Risco Brasil ele utiliza como referência um ativo que é negociado no mercado financeiro, que tem o nome de CDS. Nada mais é um ativo contratado pelos investidores como uma proteção contra o risco de calote. Esse investidor pode contratar isso para o Brasil ou como para qualquer outra economia, como é o caso dos Estados Unidos, ou uma economia emergente. Então, na prática, esse índice é um termômetro e mostra que quanto maior a contratação dos investidores por esse ativo, maior a percepção de risco em relação a uma economia. Então, a gente vem acompanhando no noticiário essa situação sendo ilustrada do Risco Brasil atingindo o maior patamar desde maio de 2020, lá no ápice da pandemia do coronavírus, e isso vem acontecendo nos últimos meses, essa elevação do risco país, não apenas no contexto em relação à preocupação com a condução das contas públicas, com o debate da condução em relação à crise dos combustíveis, ou mesmo a PEC dos benefícios, o que isso representaria eventualmente para o endividamento do país, mas no contexto do cenário internacional. A gente precisa colocar aqui que o CDS do Brasil, o risco do Brasil, está aumentando, mas de várias outras economias, das economias do G10, está subindo, de outras economias emergentes também, pelo fato de que o cenário internacional ele está mais nebuloso por conta do risco da recessão nos Estados Unidos, no contexto da elevação da taxa de juros por lá. Então, ontem foi divulgada a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, 9,1%. Hoje, um dado de inflação ao produtor, uma inflação ao redor de 12% no acumulado em 12 meses até junho. Então, o mercado financeiro ele está no compasso desse cenário global um pouco mais nebuloso. Então, tem as questões domésticas, mas também tem as questões do cenário internacional. E aqui também para dar uma contextualização, hoje, uma agência de avaliação de risco, a Fitch, ela elevou a perspectiva da nota de risco soberano do Brasil de negativa para estável. Então, isso mostra que, apesar de ter toda a contestação em relação à liberação dos benefícios nos últimos tempos, tem aí uma perspectiva de que o Brasil continua, assim, com o seu comprometimento de reduzir o endividamento do país. E já em relação ao mercado financeiro, por conta desse contexto do cenário internacional, não foi um dia fácil na Bolsa, a gente fechou com o Ibovespa no patamar de 96 mil pontos, o pior patamar em 2022. As commodities estão sendo penalizadas pela perspectiva de desaceleração da economia global e isso também acabou batendo no dólar, que fechou em 5,43. Brown. Ok, Camila Abdelmalak. Obrigado, Camila. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.